12,9 milhões de eleitores são chamados às urnas no próximo dia 15 de outubro. Aeroportos de Moçambique recorre à dívida para pagar salários depois de ter visto todas as suas contas congeladas por ordem do tribunal. Secretário-Geral das Nações Unidas alerta para a necessidade de evitar qualquer tipo de conflito entre o Irão e os Estados Unidos da América. Muito boa noite, este é o Jornal. A Comissão Nacional de Eleições anunciou hoje os resultados finais do recenseamento eleitoral. São 12,9 milhões de eleitores que serão chamados às urnas no dia 15 de outubro para eleger o novo Presidente da República, os deputados da Assembleia da República e os governadores provinciais. Tal como já se antevia, o recenseamento eleitoral não alcançou a meta prevista. Devido a problemas técnicos, dificuldades de acesso a algumas zonas afetadas pelos ciclones Idai e Kennedy, mais de 1.200.000 eleitores não foram inscritos. 12.945.921 eleitores é que serão chamados a eleger o novo Presidente da República, deputados da Assembleia da República e os governadores provinciais. Esse recenseamento inscreveu 7.341.736 eleitores, que se juntam aos 6.824.580 eleitores registrados em 2018. Portanto, totalizando 12.945.921 eleitores inscritos, o que corresponde a 91,39%. Em conferência de imprensa esta segunda-feira, a Comissão Nacional de Eleições negou informações segundo as quais os dados são viciados e estão acima dos números reais. Estes são os dados que foram apurados a partir do recenseamento. Não aceitamos só os dados de Gaza, aceitamos os dados de todo o país, que para o seu conhecimento foram aprovados por consenso no distrito, a nível provincial, e nós aqui é que não aprovamos por consenso. Portanto, não são outros dados. Estes são os dados que nós conseguimos obter a partir do recenseamento que foi realizado. A Comissão Nacional de Eleições aprovou e divulgou ainda a distribuição de mandatos da Assembleia da República e os mandatos por província e por distrito, que totalizam 794 assentos, dos quais 118 destinam-se aos 15% das listas provinciais e 676 aos 85% das listas distritais. O Suf Momad diz que a corrupção, a partidarização do Estado, entre outros males, continuam a minar o bem-estar dos moçambicanos. O presidente da Renamo falava para os membros do seu partido hoje em teleconferência a partir da Serra da Gorongosa. O Suf Momad defendeu esta segunda-feira via teleconferência a partir da Serra da Gorongosa que os 44 anos da independência nacional, que esta terça-feira se assinala, vão ser marcados por eventos que não ajudam os moçambicanos. O país continua a ser imposto uma governação precária, caracterizada pela corrupção, partidarização do Estado, agravamento do custo de vida, baixa qualidade do ensino, assistência médica e medicamentosa desumana, falta de infraestruturas, em suma, no local da liberação da terra. Continuamos a ser referência no mundo pelas piores causas, como a corrupção, má governação, e um país onde a impunidade e a maneira de ser é estar das elites. No capítulo da estabilidade, o Suf Momad diz que vai continuar comprometido nas conversações para a paz efetiva e reconciliação nacional. Como estão a testemunhar, nós estamos comprometidos com a paz efetiva, reconciliação nacional verdadeira. Por isso, continuamos a cumprir no espírito
e na letra o memorando de entendimento do dia 6 de agosto de 2018, que tem como meta a desmobilização, o desarmamento e a reintegração das nossas forças. Na ocasião, lançou duras críticas contra aqueles que, segundo suas palavras, fazem tudo para desacreditar a sua liderança. Contrariamente ao nosso esforço de manter a paz, a harmonia social e do apoio dos moçambicanos, há forças diabólicas que, de forma inglória, procuraram manchar a nossa popularidade, honra, nosso bom nome e boa imagem pública. Estas forças diabólicas instrumentalizaram companheiros das nossas fileiras para desempenharem um papel ridículo e mercenário. Essas forças diabólicas duvidam da nossa liderança, apesar de reconhecerem que representamos a maioria das nossas populações e somos uma alternativa inquestionável de governação. O Presidente da República dirige amanhã as cerimônias centrais da passagem dos 44 anos da independência de Moçambique na Praça dos Heróis, na cidade de Maputo. A STV vai transmitir o evento em direto. A Praça dos Heróis Moçambicanos está quase composta para acolher as cerimônias centrais do Dia da Independência de Moçambique, um evento a ser dirigido pelo Presidente da República. No local, foi possível constatar que o pessoal da organização trabalhava a todo gás, de modo a deixar o espaço impecável. Com vista à transmissão em direto do evento, a equipe técnica da STV já se encontra a montar o equipamento necessário para a realização do evento. Entre governantes, corpo diplomático acreditado em Moçambique, personalidades distintas e público em geral, espera-se que milhares de pessoas acorram ao evento desta terça-feira, na celebração dos 44 anos da independência de Moçambique. Dificuldades na inserção desta matéria pelo facto, as nossas sinceras desculpas pelo problema técnico. Vamos continuar a olhar para as notícias no jornal. A empresa Aeroportos de Moçambique recorreu a mais uma dívida para pagar salários deste mês, depois de ter visto todas as suas contas congeladas por ordem do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo mandou congelar todas as contas da Aeroportos de Moçambique na sequência de uma dívida de 820 milhões de meticais que a empresa tem com o extinto Nosso Banco. A comissão liquidatária exige o pagamento em menos de um ano e a empresa não pode. Com as contas congeladas, a firma recorreu a mais um empréstimo bancário com juros. A empresa Aeroportos de Moçambique é uma empresa com bom nome na praça. Temos bom nome com os fornecedores, temos bom nome com os bancos e quando chegou a data de pagamento de salário aproximamos os bancos e fizemos-los entender que é uma situação transitória, a empresa iria resolver e os bancos concordaram em fazer os pagamentos dos salários enquanto nós não ultrapassamos a situação. A dívida para pagar salários adiciona-se a uma outra de 18 mil milhões de meticais que a empresa tem com a Banca Nacional e não só. Sobre os outros credores, a firma diz que está tudo controlado e promete resolver o impasse com o extinto Nosso Banco em breve. Estamos a ter negociação com o Nosso Banco, principalmente, de modo que voltemos em condições de reestruturação possível para a empresa. E posso lhe garantir que as negociações estão a andar a um bom termo. Esperamos que aconteça, se não acontecer hoje, mais tardar até quarta-feira. Contactamos a comissão liquidatária do Nosso Banco, mas não quis dar detalhes sobre o caso. Na província de Nampula, o curto-circuito é a principal causa dos incêndios nas residências ou estabelecimentos públicos e de lazer. Especialistas apontam para deficiência nas instalações elétricas e falta de vistoria periódica. Só este ano, a província soma 21 incêndios registrados. Outubro de 2018, chamas de grandes proporções consomem um restaurante na periferia da cidade de Nampula. No calor dos acontecimentos, já se aventavam as prováveis causas que viriam a ser confirmadas mais tarde.
começou por arder no caixa de derivação, né? Mas esse é um facto que ainda temos que apurar. Em abril deste ano, o cantinho da Pisa ardeu no centro da cidade, deixando um grande prejuízo. Neste momento, acerta-se os detalhes finais para a reabertura. Entretanto, no rescaldo daquele incidente, fica marcada uma causa. A causa do incêndio referiu-se a curto-circuito, né? Problemas elétricos. Foi isso que está no relatório dos bombeiros. 2 meses depois, precisamente no último fim de semana, um outro estabelecimento de restauração pegou fogo nos mesmos moldes. Ter sido um curto-circuito, mas neste momento é difícil realmente, porque eu não estava aqui perto, ligaram-me, recebi muitas chamadas, corri e quando cheguei já estava a arder. Nos primeiros 5 meses deste ano foram registrados na província de Nampula 21 incêndios, o que significa uma média de 4 por mês. E a principal causa é o curto-circuito. São coincidências que, na opinião comum, podem ser estranhas, mas para quem entende de eletrotecnia, há leituras importantes que podem ser feitas. Quando não se faz dimensionamento, ao mesmo tempo não há previsão do aumento de carga ao longo dos anos subsequentes. Os consumidores às vezes colocam lá consumidores acima daquela potência instalada. O que acontece com os condutores? Os condutores não vão conseguir, começam a aquecer e com aquele aquecimento o isolamento vai se derreter. Derretendo, logo os fios vão se encostar e vai criar o curto-circuito. Então, se existir algo inflamável perto dali, algo que é combustível, logo surgem as chamas e assistimos automaticamente o que nós vemos no nosso dia a dia. O que se vê igualmente no dia a dia é a incapacidade dos bombeiros para fazer face às chamas. O Corpo de Salvação Pública, por sua vez, olha para o mesmo assunto de uma outra forma. Diz que a culpa é da população, que demora a comunicar e fala especificamente do último incêndio. Percebo que daqui ao apiadeiro é tão perto, não é? Mas temos que olhar ali para dar aquela curva, descrever Mercado Central, ir ali assim, mas ok. Posso dizer que só foram uns 4 minutos, praticamente. Tendo em conta a hora, ainda as nossas ruas não estavam congestionadas, uns 4 minutos mais ou menos daqui para ali, e pronto, chegaram lá e tiveram que controlar a situação. Mesmo assim não deu para evitar o pior. O pior acabou acontecendo. As instalações foram consumidas. O Sensap acredita que os proprietários ou as pessoas lá que estiveram no momento não chamaram o Sensap prontamente. Na cidade de Nampula, existem 5 carros para o combate a incêndios, com capacidade para 6.000 litros de água cada. Melhorar as tecnologias de comunicação via satélite no país é o objetivo do seminário que junta profissionais nacionais e estrangeiros da área desde esta segunda-feira em Maputo. A maior parte das comunicações em Moçambique é efetuada por via de rede fixa de telefonia móvel, mas este sistema não cobre todo o país. Para reverter o cenário, neste seminário pretende-se encontrar últimas tecnologias de comunicação via satélite, custos envolvidos e a capacidade de transmissão. Então, o que nós esperamos aqui é realmente aprender daquilo que é o ponto de situação atual e ver como aplicar isso para cada vez prover mais comunicações para o nosso povo. Moçambique conta atualmente com uma cobertura de serviços de telecomunicações que abrange 85% da população, por isso que as autoridades reguladoras entendem ser necessário o reforço de mecanismos para o uso da rede satélite. É verdade que nem toda essa cobertura é para prover serviços de banda larga, então os satélites permitem cobrir, digamos, a diferença. Para além de que tem esta vantagem de que facilmente podem colocar no sítio, porque só precisas, como eu disse, de uma estação terrena que faz a comunicação com o satélite. O seminário organizado pela Autoridade Reguladora das Comunicações em Moçambique conta com a presença de representantes da mesma área de países como Quênia, República Democrática do Congo, Zimbábue e Tanzânia. A Polícia da República de Moçambique foi hoje desafiada em Sofala a responder com rapidez às preocupações das comunidades e a melhorar o combate à criminalidade depois de ter recebido 12 novas viaturas.
A Polícia da República de Moçambique tem agora, pelo menos na província de Sofala, poucos argumentos para não responder com eficiência aos pedidos de socorro das comunidades. É que nesta segunda-feira a PRM recebeu 12 novas viaturas, das quais 10 para serviços operativos e as outras 2 para os serviços provinciais de imigração e de identificação. Na ocasião, o governador de Sofala, que procedeu à entrega oficial dos meios circulantes, desafiou a polícia a garantir a ordem e tranquilidade pública. Em primeiro lugar, prevenir para que o crime não ocorra. Vocês aprenderam como se faz isso? A polícia prometeu estender as suas ações. Com esta chuva da entrega dessas viaturas, nós estamos de parabéns, porque daí já é um trabalho positivo. Vamos chegar em todos os cantos onde a polícia não chegava. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. A Vodacom entregou hoje uma biblioteca apetrechada de computadores, livros e internet à escola secundária de Catembe, no âmbito do projeto Faz Crescer. Na ocasião, a Ministra da Educação enalteceu a iniciativa e reconheceu que ainda persistem dificuldades em proporcionar melhores condições de ensino aos alunos. Chama-se Dalva Lumbela. Tem 18 anos de idade e frequenta a 12ª classe na escola secundária da Catembe. Na sua classe, Dalva recebe muitos trabalhos dos professores, mas não conseguia fazer todos, uma vez que a sua escola não tinha computadores para o efeito. Nós já tínhamos 2 computadores a funcionar e era complicado. Outros colegas queriam fazer, nós não conseguimos entregar o trabalho a tempo. Para a jovem que sonha em ser jornalista, a entrega dos computadores por parte da Vodacom poderá ajudar muito na aquisição de conhecimentos. Como as imagens ilustram, estamos aqui a pesquisar, estamos aqui a ler, estamos aqui a digitar trabalhos, já está a ajudar. Esta oferta da Vodacom, que inclui livros e rede de internet, poderá beneficiar os mais de 3.000 alunos da escola secundária da Catembe, que antes tinham apenas 2 computadores. Como podem ver, a escola é grande, temos muitos alunos. Será pressão, mas é diferente trabalhar com um computador e passar a trabalhar com 20 computadores. Ainda que os 20 computadores não correspondam ao número de alunos da escola, o diretor agradece e promete melhorar o desempenho dos alunos. Os estudantes poderão ter acesso ao conhecimento a qualquer momento de forma autônoma. Por sua vez, o PCA da Vodacom diz que a iniciativa visa apoiar o setor da educação, ajudando na construção do futuro brilhante para as crianças. Este projeto tem este objetivo: fazer crescer os alunos, fazer crescer o conhecimento. O projeto Faz Crescer da Vodacom tem a parceria do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Vamos olhar o mundo. Mohamed Ghazouani é o novo presidente da Mauritânia. O candidato do partido no poder venceu as eleições com 52% dos votos, dispensando a segunda volta eleitoral. As eleições presidenciais de 22 de junho terminaram com a vitória do candidato do partido no poder, Mohamed Ghazouani. Com uma taxa de afluência de mais de 60%, Ghazouani obteve 52% dos votos contra os 18%. A oposição ensina a nova preferência dos cidadãos turcos em Istambul. Após a anulação dos resultados das eleições de março pelo partido no poder AKP, que alegou várias irregularidades, eis que o partido da oposição do candidato Ekrem İmamoğlu volta a afirmar a vitória com 54,21% dos votos, 2% acima do que havia conseguido nas eleições anuladas. A vitória da oposição na maior cidade turca constitui uma prova de que o presidente turco Tayyip Erdogan, que está no poder desde 2003, não é um todo invencível. Erdogan e o candidato AKP já reconheceram a derrota. Com a economia a decrescer, Turquia tem passado por momentos de tensão com os Estados Unidos, país que promete impor sanções caso Erdogan permita que a Rússia instale uma base de defesa de mísseis no seu território. Foi notória a troca de matérias. Aqui acabamos de acompanhar da conta de que o partido
AKP do presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, volta a perder Istambul para a oposição. As repetidas eleições locais de 23 de junho deram vitória ao Partido do Povo Republicano, desta vez com 54,21% dos votos. Agora sim, para a Mauritânia, onde Mohamed Ghazouani é o novo presidente daquele país. O candidato do partido no poder venceu as eleições com 52% dos votos. Não é desta vez e continuamos a olhar o mundo em forma de notícia para dizer que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alerta para a necessidade de evitar qualquer tipo de conflito entre o Irão e os Estados Unidos da América. António Guterres falava em Lisboa à margem da Conferência Mundial dos Ministros da Juventude. Enquanto a tensão aumenta no Golfo Pérsico, Guterres chama a atenção sobre as consequências das desavenças entre o Irão e os Estados Unidos da América. Todos devem manter nervos de aço. É absolutamente essencial evitar qualquer forma de escalada. O mundo não se pode permitir um grande confronto no Golfo. Por outro lado, falando em conferência de imprensa, o conselheiro para a Segurança Nacional dos Estados Unidos parece deitar abaixo os apelos da paz sobre a tensão. Nem Irão, nem qualquer outro ator hostil deve confundir a prudência e a discrição dos Estados Unidos com fraqueza. As sanções fazem mal e foram acrescentadas mais ontem à noite. O Irão nunca poderá ter armas nucleares, nem contra os Estados Unidos, nem contra o mundo. Na quinta-feira passada, um míssil iraniano destruiu um drone de vigilância global dos Estados Unidos da América, um incidente que Washington disse ter acontecido no espaço aéreo internacional. O Irão diz que foi no seu espaço aéreo e fala de um incidente anterior com um drone espião norte-americano. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros revela na rede social Twitter o que diz ser provas de intrusão de um drone MQ-9 em território iraniano no dia 26 de maio. Teherão repete que responderá firmemente a qualquer ameaça dos Estados Unidos. De acordo com o Washington Post, Trump terá ordenado secretamente um ciberataque de retaliação contra os sistemas de defesa iranianos, que terá atingido plataformas de lançamento de roquetes. Agora sim, insistência para a matéria que dá conta de que Mohamed Ghazouani é o novo presidente da Mauritânia. O candidato do partido no poder venceu as eleições com 52% dos votos, dispensando a segunda volta eleitoral. As eleições presidenciais de 22 de junho terminaram com a vitória do candidato do partido no poder, Mohamed Ghazouani. Com uma taxa de afluência de mais de 60%, Ghazouani obteve 52% dos votos contra os 18,58% do candidato da oposição Biram Abeid e 17,85% de Mohamed Boubacar. Outros candidatos não obtiveram votos acima de 10%. Ghazouani sucede o presidente Mohamed Abdelaziz, que chegou ao poder em 2008 por meio de um golpe de Estado, tendo vencido as eleições de 2009 e 2014. A saída de Abdelaziz é bem vista na África Ocidental, onde alguns líderes africanos aboliram o limite dos mandatos presidenciais. Mauritânia é uma antiga colônia francesa que obteve a sua independência em 1960. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o Estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã uma máxima de 26 graus e uma mínima de 16, 24 graus de máxima para Xai-Xai, 16 de mínima, Inhambane 26 graus de máxima e 18 de mínima. No centro do país, 29 graus de máxima para Tete e 16 de mínima, Chimoio 24 graus de máxima e 10 de mínima, 24 também de máxima na Beira e 19 de mínima, Climane terá uma máxima de 27 graus e 16 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 23 graus e uma mínima de 9, 27 graus de máxima para Pemba e 18 de mínima, Nampula 25 de máxima e 18 de mínima. Até já! Muito boa noite. Uma vez mais estamos de volta ao jornal. O Presidente da República, Filipe Nyusi, felicita Aníbal Aurélio Manave
pela sua eleição domingo ao cargo de presidente da FIBA África durante a realização da Assembleia Geral deste organismo que gera o basquetebol africano. Passamos a ler a mensagem do Presidente da República. Ficamos comovidos e com um misto de orgulho e satisfação ao tomarmos conhecimento da recente eleição de Aníbal Manave por aclamação para o cargo de Presidente da Federação Africana de Basquetebol FIBA África, uma entidade que superintende e promove a modalidade de bola ao cesto em todo o continente africano. A nomeação de Manave, nosso compatriota, estamos ainda a ler, que desde cedo dedicou a sua vida ao desporto, sobretudo à bola ao cesto, é uma vitória de um homem dedicado que sempre procurou colocar o nome de Moçambique nos píncaros do desporto regional, continental e mundial, como resultado do desempenho do basquetebol nacional. Por isso, esta é uma conquista de todos os desportistas e do povo moçambicano. É igualmente vitória do nosso governo, que muito tem investido em recursos e esforços diversos para o desenvolvimento e massificação do desporto como um meio de inclusão na promoção do bem-estar material e espiritual do povo moçambicano. Em nome do povo, o Governo da República de Moçambique e no meu próprio, estamos a ler a mensagem, endereço as nossas felicitações ao compatriota Aníbal Manave, fazendo votos que a sua missão de presidente da FIBA África seja coroada de êxitos e assegurar-lhe que conte com o apoio de todos os moçambicanos e, sobretudo, do meu governo. Está instalado o braço de ferro entre alguns clubes moçambicanos e os agentes desportivos em torno dos benefícios das partes na transferência dos jogadores de futebol de clube para clube. Jonas Nhaca, agente de Bruno Langa e Candinho, diz estar a ser vítima de burla por parte do Machakene na transferência dos dois jogadores. Jonas Nhaca, agente desportivo, diz estar a ser burlado pelo Machakene na transferência de Bruno Langa para Black Bulls e de Candinho para a União Desportiva de Songo. Sofri esta burla, é bom que se diga, grave, porque, como devem calcular, eu sou empresário de um dos jogadores lá. Houve mais uma transação do jogador chamado Decano Osvaldo Mate, que transferiu-se para o UDS. Eu, como representante legítimo do jogador, não fui contactado para poder fazer parte dessa transação. Quero sublinhar é que neste futebol, neste desporto, há falta de ética. Uma das condições que a FIFA impõe para que alguém seja dirigente, inclusive o intermediário, é que há um código de ética que deve ser assinado. O Machakene, por seu turno, diz desconhecer a dívida com o intermediário de Candinho, devendo mesmo apresentar a sua reclamação junto à União Desportiva de Songo. Os tricolores também dizem não reconhecer os contornos das transferências feitas pelo elenco anterior. E por pouco que nós sabemos dos regulamentos da FIFA em relação aos intermediários, é que os intermediários é que vão negociar com o clube que quer o atleta, não é? Então eu acho que é na UDS que o Jonas Nhacas devia ir negociar a margem que ele merece como intermediário, que não deve ultrapassar a 3%. Recorde-se que a Federação Moçambicana de Futebol emitiu um comunicado a apresentar os intermediários de jogadores, nomeadamente José Elvino Albino, José Tingani, Martins Garini e Urbano Jonas Nhaca. O Teste África recebeu e venceu por uma bola sem resposta ao Pemba de Futebol Clube, ou melhor, ao Bahia de Pemba Futebol Clube, em jogo da 7ª jornada do Moçambola 2019. Campo da Sualpo, lotado de adeptos que pretendiam ver o derby entre Teste África, que soma e segue no Moçambola, e Bahia de Pemba Futebol Clube. O jogo começou equilibrado, mas a partir do minuto 13, o Bahia de Pemba Futebol Clube começa a fazer visitas frequentes na baliza do Teste África, a guarda de Aguinaldo, o que deixava tensos os dirigentes Fabris e os 12º jogadores. A ameaça de Bahia de Pemba inaugurar no marcador fez com que o Teste África imprimisse mais vapor, até que no minuto 33, Jongo, numa jogada de insistência, chuta a bola para Di Maria, que a coloca no fundo das malhas.
explosão nas bancadas. Com 1-0 a favor do Teste África, as duas coletividades recolheram os balneários. Na segunda parte, o Bahia torna-se mais agressivo, mas a sorte de marcar andava longe perante um Teste África que de tudo fazia para alargar a vantagem, até porque aos 65 minutos quase chegava ao segundo golo neste lance de David, mas o juiz anulou porque estava numa posição irregular. Daí, a partida fica mais eletrizante, com o Bahia querer igualar o resultado e Teste África mostrar que em casa quem manda é o dono, só que os pretendidos golos não surgiam até o toque do apito final. Fizemos uma primeira parte menos conseguida, mas foi nessa parte que conseguimos marcar o golo. Na segunda parte entramos melhor, infelizmente não conseguimos marcar o golo. A minha equipe sabia que ia sofrer, porque Teste África em casa é um assunto. Mas tentamos virar o cenário, embora que houve aquela situação, a zona de proteção é para o guarda ser protegido, mas não aconteceu. O futebol é feito assim e assim aconteceu o jogo. A dupla moçambicana de vôlei de praia, constituída por Délcio Soares e Adelvino Novunga, conquistou no domingo a primeira edição dos Jogos Africanos de Praia, após derrotar a dupla do Ghana por 2-7-0. Mais uma conquista para o país. E mais uma vez foi no vôlei de praia, com a dupla masculina composta por Délcio Soares e Adelvino Novunga, que conquistou a primeira edição dos Jogos Africanos de Praia, que tiveram lugar na Ilha do Sal, em Cabo Verde. A dupla moçambicana venceu na final, realizada este domingo, uma dupla ganesa por 2-7-0, com parciais de 21-12 e 21-15, mostrando a sua superioridade na competição e na modalidade. Aliás, os moçambicanos Délcio Soares e Adelvino Novunga conquistam invictos esta prova, tendo nas meias finais deixado para trás a dupla angolana. Esta conquista vai servir de motivação para a participação no Mundial da modalidade, que terá lugar em Hamburgo, na Alemanha, de 28 de junho a 6 de julho. O Big Brother Entretenimento e a STV lançaram este domingo o Sunset Afro Jazz Series. A iniciativa pretende juntar músicos e bandas em concertos ao vivo a realizarem-se todos os domingos a partir das 16 horas. Assim serão todos os domingos durante 6 meses. Em concertos ao vivo, músicos e bandas de gerações diferentes vão subir ao palco do Big Brother e aproximarem-se cada vez mais do público. Tem acontecido agora, há muita mistura de coisas estrangeiras, então queremos arranjar uma forma de criar uma casa que vai semanalmente promover a nossa música. A inaugurar o Sunset Afro Jazz Series estiveram os K10, que tocaram temas badalados que marcam o trajeto da música moçambicana. Para o grupo, a ideia de preencher as tardes de domingo com espetáculos é uma iniciativa que vem mesmo a calhar. Já precisávamos ter alguma coisa também ao domingo que não seja tão tarde, onde inclusive podem vir famílias. No lançamento desta iniciativa do Big Brother e da STV, estiveram vários artistas consagrados que esperam que os moçambicanos apoiem o Sunset Afro Jazz Series. Muito parabéns à STV, Big Brother, não é o melhor sítio que vai promover a nossa cultura, a não ser este aqui. O que vai começar a acontecer agora é uma iniciativa que eu acho que já deviam ter começado a fazer isso há muito tempo, porque só vem enaltecer tudo aquilo que é o trabalho feito pelos artistas e não só. Para conservarmos a nossa cultura, temos que acompanhar as coisas que estão a acontecer. E quando as coisas acontecem, nós temos que ir lá. A música ao vivo, ela transmite aquilo que é a nossa cultura, a verdadeira cultura moçambicana. Esta série de concertos ao vivo vai realizar-se a partir das 16 horas de todos os domingos até o de dezembro no Big Brother.
O ponto final do jornal. A informação retoma dentro de instantes pela porta da STV Notícias. Aguarde por si.